E aí, pessoal? Vamos hoje dar continuidade às nossas aulas de inglês instrumental. Hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando nossa última semana da disciplina de inglês, né? Então, a gente só vai estar junto agora durante essa semana. Semana passada, nós realizamos nossa primeira avaliação. Então, ontem, domingo, a avaliação já foi corrigida, já estão as notas atribuídas no Google Classroom e também lá na planilha de controle nossa, que a gente não faz o controle pelo Classroom, né? A gente faz a parte, porque eu estou considerando todas aquelas atividades que nós fizemos quando estávamos ainda em sala de aula presencialmente. Por isso que a gente não está contabilizando apenas pelo Classroom, tá? Então, se tiver algum erro, gente, eu peço que vocês me contatem, digam o que é que está errado para a gente poder consertar. Então, a primeira prova foi estratégia de leitura, né? E a segunda prova, que vai ser sexta-feira, vai ser sobre a gramática, que nós começamos a ver sexta-feira da semana passada, ok? Hoje, a gente vai começar a a gente vai falar sobre o verbo to be, tá? O famoso verbo to be. Vamos conversar sobre ele hoje. Eu acredito que nossa aula de hoje seja curta, né? Porque o tempo passa muito quando a gente está gravando essas aulas. Mas bora lá, tá? Então, quando a gente vê falar sobre o verbo to be, a gente sempre acha que é uma coisa tipo it, a coisa, né? Aquela coisa, quem não conhece, esse é o filme It, que é a do palhacinho, né? Que vai com um balãozinho vermelho. É de terror o filme. Tá? Então, assim, o verbo to be, ele realmente é um dos gargalos da gente aprender e que na escola a gente sempre ouve falar. A minha única recordação que eu tenho do ensino fundamental é minha professora falar do verbo to be, né, que a gente chamava do verbo to be, né, o to be. Aí, né, vocês já sabem as derivações do verbo to be, né? Mas vamos lá, vamos ter calma, né? Que o verbo to be ele não é tão triste, não é tão ruim quanto parece. A gente vai tentar ver ele de uma forma possível. Só lembrando, gente, eu não sou professora de inglês, tá? Então, se tiver alguns erros, inclusive foi justamente por conta do erro do verbo to be que a gente cancelou três questões da atividade da aula passada dos personal pronouns, que o verbo to be estava empregado incorretamente para o it. E a gente vai ver aí. Então, bora lá. Ó, então, o verbo to be, ele indica duas coisas no português. O verbo ser e o verbo estar. Então, um único verbo, ele pode indicar duas coisas, como eu sou e eu estou. No português são coisas distintas, né? Eu posso ser professora de vocês efetiva, eu posso estar sendo professora de vocês substituta, que é o que está acontecendo agora, né? Então, quando vocês ouvirem falar do verbo to be, já coloca na mente que vocês vão se deparar com a situação de ou ser ou estar, ou uma coisa é ou uma coisa está, ou uma pessoa é ou uma pessoa está. E aí nas frases nós iremos ver como isso se procede, tá? Então bora lá. No português a gente tem dois verbos para representar o verbo to be, e isso é a nossa grande dificuldade, porque o português ele tem redundância de palavras, né? E para cada coisa a gente tem uma palavra também, assim, para indicar tudo. No inglês não, é tudo muito otimizado. Tá? Então, a gente vai utilizar o verbo to be para dizer se ele é alguma coisa, né? E na prática, nós não utilizamos o verbo to be do jeito que ele é. Na escrita to be, do jeito que ele está escrito aí para vocês, como assim? Dessa forminha, a gente não escreve dessa forma. Por exemplo, vamos lá. Tem uma frase subliminar, tem um detalhe subliminar nesse slide, né? É bem sugestivo, né? A minha condição de vida. Bora lá. Vamos no português, né? Eu digo eu sou, eu estou conjugando o verbo ser, tá? Não estamos, é o ser, a partir do to be do ser. No português eu digo eu sou, ele é, nós somos, tá? Então, bora lá. Eu sou, ele é, nós somos. O verbo que nós estamos trabalhando é o to be. Vamos ver como é que fica na frase, se a gente for
colocar o to be aqui dentro, tá? Eu sou, I be. Ele é, he be. Nós somos, we be, tá? Então, isso aqui, gente, trazendo o be para cá, que é exatamente a escrita do mesmo jeito que o verbo to be tá, isso aqui é errado. Isso não existe. E aí é onde cai a dificuldade do verbo to be. Porque a gente não vai trabalhar com o verbo to be, indicando ser ou estar, com essa escrita dessa forma. Be. Nós vamos ver de uma outra forma, que é o seguinte, tá? Então, nós temos aqui os personal pronouns que nós vimos na aula passada. I, eu, he, ele, pessoa, ele, a pessoa, o homem. She, ela, a mulher, pessoa. It, ele ou ela, relação a coisas. It, quando eu vou me referir a coisas ou a animais. Tá? Então, o cachorro, it is. O cachorro, the glass, a caneca, o copo, alguma coisa. It is, né? E o você ou vocês, dependendo do contexto, como nós vimos na aula passada, o we, nós, e they, que é eles. Tá? E foi justamente aqui e aqui que na atividade teve um problema, tá? Que na atividade a resposta correta era para colocar it. Só que eu não percebi na hora da construção da frase que o it, ele tem que ser concordando com o verbo to be. Aí eu pulei essa parte aí, realmente eu tinha feito a atividade muito nas pressas. Mas vamos ver, a gente vai entender. Então, se eu quero dizer eu sou, eu vou dizer I am. Am, que se lê am, significa eu sou ou eu estou. Tanto faz, eu sou ou eu estou. E no inglês, eles são muito preguiçosos, o povo do inglês. Eles fazem a contração de tudo, que é a forma contracta, ou contracted form, tá? Eles otimitam, ou seja, eles limitam. Então, se escreve muito a forma contracta no inglês. E aí, no inglês, a gente pode também, a forma completa é I am, se eu for dizer eu sou ou estou, mas eu posso dizer I'm. I, apóstrofo, M. O Azinho, ele some, ó. Esse A some e fica a forma contracta assim. I, apóstrofo, M. Tá? Então, isso aqui é a forma contracta. Tanto faz eu utilizar essa daqui quanto essa daqui, principalmente na fala. Na escrita, se for uma escrita mais científica, mais formal, é mais indicado utilizar a forma normal, sem ser contraído, tá? Quando eu vou colocar he, she e it, o verbo to be, ele se transforma em is, tá? Que é no singular. O is é no singular. Então, quando eu vou dizer ele é alguma coisa, eu digo he is. Quando eu digo ela é alguma coisa, eu digo she is. Quando eu digo o cachorro é alguma coisa, eu digo it is. Tá? Então, o verbo to be no I, na primeira pessoa, ele se transforma em am. O verbo to be nessas três pessoas aqui, he, she, it, no singular, essas três pessoas são no singular, ele se transforma em is. Tá? E aqui eu tenho as formas contracta, tá? Então, ó, his, vem o he para cá, a primeira letrinha do is some, bota um apóstrofo e um S. A forma de fazer a contracta é sempre a mesma, tá? Traz o she para cá, sai a primeira letrinha, apóstrofo S. Traz o it para cá, sai a primeira letrinha, apóstrofo S. Então, eu posso dizer his, para dizer ele é ou ele está. She is, para dizer ela é ou ela está. E it is, para dizer a coisa, né? O cachorro é ou o cachorro está. His, she's e it's. Então, isso são as formas contractas. Perceba, o verbo to be, ele está se transformando em outras palavrinhas. É diferente no português, que quando eu tenho o verbo ser, eu sou,
o próprio verbo, ele vai se modificando. Aqui não, porque eu tenho eu sou, ele é, né? Vai sendo sempre em forma do verbo. Aqui eu tenho outras palavras que ele se transforma, tá? Então, as possibilidades em que o verbo to be pode se transformar é am, is e are. Aí agora a gente vai ver o are, tá? O are é utilizado no plural, is no singular e o are no plural, ok? Então, se eu for dizer you é are, tanto o you plural quanto no singular, só tem essa particularidade, né? You are, we are, they are, ou seja, você é ou vocês são, nós somos e eles ou elas são. Só que aqui foi onde a atividade estava errada, tá? Quando eu tenho o it no plural, ele vai se transformar they. Então, os cachorros, they are, não it are. Porque o it, a pessoa it, só se combina no verbo to be com is. E aí, duas pessoas alertaram para mim que ficaram confusas na atividade. Quando eu fui olhar, realmente estava errado, que foi Andressa e Tiago. E aí, eu cancelei as 3 questões que tinha isso, tá? Então, quando eu tiver coisas ou animais no plural, eles viram they are, tá? Porque no plural vai vir o are na frente e o are, ele vai combinar com eles com they, tá? E aqui eu tenho a forma contrária. Your, we're e they, there. É quase there. Eu tô na dúvida na pronúncia correta, tá? Então, bora lá, recapitulando. Verbo to be, ele vai se transformar em 3 coisinhas, em 3 palavrinhas. I am, is e are, tá? O am é utilizado junto com a pessoa I, então se eu quiser dizer eu sou ou eu estou, eu utilizo I am, eu sou, eu estou. I am happy, eu estou feliz, estou em minha casa, in my house, my comfortable, I'm very happy, tá? Se eu quiser falar que ou ele, ou ela, ou uma coisa, ou o meu cachorro está, eu digo he is, she is, it is. Agora, se eu quiser ir para you, plural ou singular, eu uso you are, we are para nós e they are para eles. E esse eles aqui inclui as coisas, tá? Então, aqui, isso é o verbo to be. Eu preciso que vocês saibam associar o verbo to be correto, I'm, is ou are, com as pessoas corretas. As atividades vão ser em cima disso e a prova também vai ser em cima disso. Por que que isso é importante? Porque lá no texto você vai estar sabendo se o cara está falando no plural ou no singular. Se ele está falando de uma única pessoa ou de várias pessoas. Você bate o olho no am e você já vai saber se ele está no plural, no singular, ou se ele está falando de a pessoa ou se a pessoa está fazendo alguma coisa, tá? Vamos ver algumas aplicações em frases, alguns exemplos. Ó, existem formas de representar. Deixa eu só vir aqui. You are, pronto, tá. Eu vou dar alguns exemplos aqui porque depois eu vou falar das formas. Então, vamos lá. I'm a bad teacher. I'm a bad teacher. I'm vai ser eu sou ou eu estou. Aí, como é que eu decido o que é? Se é eu sou ou se eu estou? Vai depender do que vem pela frente da frase, o que vem no restante da frase, tá? É um ou uma. Bad é mal. Teacher, professora. Vejam só, bad teacher, se ela é mal, teacher, ela é uma mal professora. Percebam que essa palavrinha aqui é bad. Bad é o quê? É um adjetivo. Ele está dando uma qualidade a quem? A teacher, né?
E aí ele está qualificando um adjetivo. No inglês, o adjetivo sempre vem antes do substantivo, tá? Sempre vem antes da palavra, ok? Por isso que a gente sempre vem. No português, eu ia dizer, eu sou uma professora ruim. É quando eu traduzia aí. Porque se eu disser, eu sou uma ruim professora, fica troncha a frase. No português, nosso adjetivo geralmente vem após o substantivo, né? Ele vem sempre após o substantivo. No inglês, não. Sempre, sempre, sempre ele vem antes do substantivo. E aí, essa a dificuldade que a gente sempre tem que ter. Quando eu vou falar que alguma coisa é, eu sempre tenho que inverter. Trazer a qualidade dele para frente e depois falar dele. E aqui nessa frase, eu estou dizendo que o substantivo sou eu, tá? I am, eu sou, a bad teacher, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu sou uma ruim professora. Isso aqui, ser ruim professora, é uma questão de ser. Ou você é boa, ou você não é boa. Não tem como você estar uma ruim professora, pelo contexto da frase, né? Então, nesse contexto aqui, eu já interpreto que eu sou uma ruim professora. Agora, se isso aqui é verdade, quem vai dizer é vocês. Eu quero que vocês comentem aí embaixo, vai me perguntar, Isabela é ruim professora? Porque se for, Isabela vai ter que tentar melhorar, né? Então, bora lá. Segunda frase, she. Se é she, é ela. Is a beautiful girl. A beautiful girl, beautiful girl, I love the world, I can't deny, pega na doida. Bora lá. She is, vai ser seu estar. Uma, beautiful girl. Como é girl, eu já sei que isso aqui vai ser uma, né? E beautiful é bonita. Percebam, a qualidade aqui, ó, tá vindo antes do substantivo, tá? Então, vamos lá. Beautiful girl. O sujeito da frase é quem? Ela. Então, vamos lá. She is a beautiful girl. Uma menina bonita, né? A menina vem antes, para traduzir para o português, a menina bonita. Então, nesse caso, she is. Ela é uma menina bonita. A não ser que ela tasque um monte de maquiagem, ela fique irreconhecível, mas por um tempo ela está uma menina bonita. Mas isso não faz sentido pra gente, né? Vamos lá. He is a intelligent boy. A intelligent boy. Esse A pode ser um ou uma. Mas olha só o que vem aqui, é um boy. Boy é um homem, né? Então, um. E aqui eu já sei que ele tá falando de he, que é um homem, é uma pessoa do sexo masculino. Então, he is, ou ele é, ou ele está. Intelligent boy. Intelligent é a mesma estrutura de beautiful e de bad, tá? Então, aqui ele é um menino inteligente. You are. You é você. Ou vocês. Como é que eu vou saber, Isabelle? Se na frase vai ser você ou vocês. Aí, galera, a gente vai ter que olhar agora para o substantivo lá na frente, se ele vai estar no plural ou no singular. Vamos olhar, tá? You are, ele vai ser, ele é ou está, tá? A good student, tá? Você é a good student, um ou uma good student. Perceba, student é essa palavrinha que a gente vai ter que olhar para saber se vai ser vocês ou você. Student está no singular. Perceba que não termina em S, tá? No plural, se fosse no plural, students iriam estar no plural, students. Então, nesse caso aqui, eu sei que esse you é você e não vocês. You are, você é a good student, ok? Então, no you, para poder vocês saber se é vocês ou vocês, a gente vai ter que olhar as coisinhas já à frente para saber se eles estão no plural ou no singular. Vamos lá, mais exemplos. You are a good student. You are a good student. Aqui o exemplo. You are a good student. Perceba que está no singular. Então, isso aqui você é um bom estudante. Agora, se eu quisesse colocar no plural, olha o Szinho aqui. You are a good student. Isso aqui, vocês são um bom estudante. Tá? Aí mudaria aqui. A gente tem que olhar
para saber se é no singular ou no plural. O verbo to be, ele se aplica a algumas formas. A gente vai ver 3, só um minuto. A forma afirmativa, aquela que diz, eu sou professora, eu sou gorda, eu sou branca, eu sou besta, eu sou lesa. Então, são coisas que eu estou afirmando sobre mim. Formas afirmativas. Existe uma forma para escrever no inglês. I am, eu sou, Brazilian, brasileira. Então, eu sou brasileira. A pessoa, né, o sujeito da frase vem sempre primeiro. O verbo to be vem sempre depois da pessoa, né, do sujeito da frase. E depois vem o restante da frase, tá? Essa é a forma. He is a student. Do mesmo jeito. O sujeito vem primeiro, o verbo to be vem segundo. She is a good girl. Ela é uma boa menina. Vem a pessoa primeiro, depois vem o verbo to be. It is a big pencil. Pencil é lápis, pen, caneta. Eu sempre me confundo, porque pen é uma coisa, pen é lápis de comum, se eu não me engano, e pencil é lápis de tinta. Eu vou colocar no comentário, vou tirar a dúvida, eu sempre me confundo, gente, tá? E big é grande, né? Tá dizendo que é um grande lápis ou uma grande caneta. You are smart. Smart é inteligente. Quem nunca viu? Smartphone, Smart TV, que são celulares inteligentes, televisões inteligentes. Smart, sempre que você vê smart numa frase, está dizendo que é inteligente. É o sujeito, né, da frase e o verbo to be após. We are Mexican, e we are Mexican, nós somos mexicanos. Tá? They are nice people, eles, que é a pessoa eles, são boas pessoas. Percebam que o sujeito da frase está aqui e o verbo to be está depois. As formas contractas está aqui, ó. Significa a mesma coisa, tá? I am Brazilian, I'm Brazilian. A leitura é diferente um pouco. He is a student, he is a student. She is a good girl, she's a good girl. It is a big pencil, it's a big pencil. You are smart, you're smart. We are Mexican, eu sempre me confundo aqui. We're Mexican, tá? E por aí vai. Essa é a forma afirmativa. E eu preciso que vocês saibam, não necessariamente escrever, mas identificar no texto quando aparecem formas afirmativas envolvendo o verbo to be. A outra forma que nós temos é a forma negativa, tá? Então, na forma negativa, quando eu vou dizer eu não sou feliz, eu sou feliz. Sujeito, sou o verbo ser feliz, né? O adjetivo que está me qualificando, né? Uma pessoa feliz. Agora, quando eu vou dizer ao contrário, eu coloco o que no meio? Eu não, coloco a palavra não, sou feliz. Ou eu digo eu sou infeliz, que no português também tem muito. No inglês também tem, que é o sufixo un e o un, né? Unbelievable. Believe é acreditar e unbelievable, não acredito. Também tem. Mas a forma negativa de fazer umas frases é justamente como no português. A gente vai inserir o não na frase. E o não no inglês é o not. Ou not ou no. Mas para fazer a forma negativa, a gente vai utilizar o not, tá? Então, na frase eu sou brasileira, o que é que eu faço? I am, e depois eu insiro not. Depois o verbo to be. Então, vem o sujeito, o verbo to be, e depois a qualidade, né? Vai dizer que não é o quê? Brasileira. I'm not Brazilian. He is a student. Né? He is not a student. Então, o not vem sempre depois do verbo to be. Quando você vê um not na frase depois do verbo to be, já sabe, tá negando alguma coisa, né? He is not a good girl. Então, ela não é uma boa garota.
It is not a big pencil. Então, não é um grande lápis ou uma grande caneta. You are not smart, não é inteligente. E a forma contrácta é I am, não existe forma contráctica para o not, tá? Mas quando eu vou trabalhar com os restantes, eu ainda tenho formas de contrair isso, tá? Então, como é que eu contraio? O he vem para cá normalmente e esses dois aqui vão se fundir e ele vira isn't, tá? Então, o is se junta com o not e o ozinho é substituído por um apóstrofo, vira isn't. Aqui do mesmo jeito, ó. She is, isn't. It not, isn't. It isn't. Tá? No are not, né? Que é a parte do you, we, they. O que é que eles vão se juntar também, a mesma coisa. E o ozinho vai virar um apóstrofo. O o, na forma contracta, sempre vira um apóstrofo. Junta o is ou o are, junto. Elimina o o e coloca um apóstrofo no meio. Vira aren't. Aren't. Então, I'm not Brazilian, he isn't a student, she isn't a good girl, it isn't a big pencil, you aren't smart, we aren't Mexican. Então, todas essas formas é a mesma coisa disso. Eu falar isso, eu escrever isso, eu tô fazendo é o mesmo sentido, é a mesma tradução, o mesmo significado da minha frase, tá? Então, essa é a forma negativa. Pronto, agora a gente vai ver a forma interrogativa, que ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, tá? Até esse momento, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a pessoa em primeira mão, né? A primeira coisa que a gente vê é a pessoa, e na frente a gente tá vendo o verbo to be. Depois a gente vê o resto do texto. Então, eu digo, eu sou brasileira, é uma afirmativa. Eu sou mexicana, é uma afirmativa. Agora, no inglês, eu inverto. A pessoa vem, não, o verbo to be vem primeiro e a pessoa vem depois. Então, o que é que acontece no inglês? Ó? Há uma inversão quando eu estou fazendo perguntas, tá? Então, o verbo to be vem antes da pessoa, do sujeito da frase. Então, em My Brazilian, eu já sei que é uma pergunta, porque antes de eu olhar para cá, para a interrogação, eu já observo que ó, o meu verbo to be está no começo da frase. Então, eu já sei de qual que, ó, em My Brazilian, eu já sei que eu estou perguntando se eu sou uma brasileira. Is he a student? Eu já sei que ele está perguntando se eu sou o quê? Um estudante. Porque o verbo to be, ó, tá todo no início da frase. Is she a good girl? Ele é uma boa pessoa? It is a big pencil. Are you smart? We are Mexican. Aqui eu vou saber que é você porque smart é inteligente. Você é inteligente? Ó, tá no singular. Então, você é inteligente? Are we Mexican? Are they nice people? Então, percebam que o verbo vem primeiro. Então, vamos ver aqui um negócio no português. Deixa eu abrir aqui. Se eu for falar para vocês, eu sou muito feliz, tá? Não dá certo não. Eu não. Você é bonita. Tá. Se eu escrever você é bonita, no português eu escrevo assim, tá? Então, eu tô dizendo o quê? Que eu sou bonita. Não, que eu tô afirmando que você é bonita, né? Agora, se eu fosse perguntar se você é bonita, o que é que eu faço? Eu faço você é bonita? Coloco uma interrogação no final. Numa pergunta curtinha dessa, o que é que vai modificar além do nossa interrogação? Porque na pergunta eu ponho interrogação e na afirmativa eu coloco um ponto final. O que vai mudar quando eu estiver lendo é a entonação. Quando eu digo você é bonita, eu estou afirmando que você é bonita. Agora, quando eu vou fazer uma pergunta, eu já começo a me entonar
Logo no início da frase, você é bonita? Eu já entono desde o começo, tá? Então, no português, é difícil se fazer esses tipos de entonação, porque, às vezes, quando é uma pergunta muito grande, você só vai perceber que ele está perguntando quando você chegar no final que bateu o olho aonde? Na minha interrogação. Aí você bate o olho na interrogação e pergunta. Por isso que acontece muito você vir, você é bonita? Né? A gente coloca só a entonação só no último, na última palavra, que é quando a gente se depara com a interrogação. No inglês e no espanhol já é um pouco diferente. Eles têm marcadores que vão desde o início da minha frase. O português, o inglês, ele inverte o verbo to be. Quando você vê que ele já está começando a frase, você já pergunta, que você já identifica que é uma pergunta. E o inglês e o espanhol, ele coloca esse símbolo aqui no começo, mas de cabeça para baixo. Ele é de cabeça para baixo. Eu não sei se vou ter ele aqui em inserir símbolos. Não sei se eu vou ter ele aqui para mostrar para vocês. Mas é uma interrogação de cabeça para baixo. É porque o alfabeto aqui do meu computador tá para ser... mas é uma interrogação de cabeça para baixo. Tá bom? Então, ó, isso aqui é bom porque nos ajuda a fazer a leitura certa. Am I a Brazilian? Eu já sei que eu tô perguntando. Se eu dizer Am I a Brazilian? Essa é a leitura errada. Mas se eu dizer Am I Brazilian? Já tô dando a entonação correta desde o início da minha frase. Então, eu preciso que vocês identifiquem, saibam identificar a forma de fazer uma afirmativa com o verbo to be, a forma de fazer uma negativa e uma pergunta, porque as questões das atividades e da prova vão ser em torno disso. A aula de hoje fica por aqui. Pessoal, hoje nós vimos sobre o verbo to be, entendemos como o verbo to be varia para as pessoas do discurso e como ele se aplica em frases nos formatos afirmativos, negativos e interrogativos. Preciso que vocês entendam como se aplica todos eles. Tá? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Vai sair a atividade, vocês respondam. Se entregar hoje até meia-noite, ela vale até 100. Mas vocês podem entregar até o próximo domingo. A cada dia vai sendo... a nota vai sendo penalizada por 10 pontos a cada dia que se passa. Ok, gente? Cheiro no oi. Até amanhã na nossa web aula. Tchau.